Bom dia a todos. Agradecer ao senador Paulo Paim pela oportunidade da audiência. Agradecer a presença do senador Cássio Cunha Lima, líder do PSDB no Senado, pela sua presença, que muito nos valoriza e honra. Agradecer a senadora Fátima, que passou aqui para prestigiar, e agradecer a todos os presentes. Eu vou, com certeza, passar um pouco dos 10 minutos, mas acho que a minha fala é importante, porque um dos grandes problemas da perícia médica é que poucas pessoas no Brasil sabem de fato o que é perícia médica. Então, nós vamos tentar aqui elucidar algumas questões que eu creio já servirão até como respostas para algumas das honrosas propostas que ouvimos de alguns dos debatedores. Eu começo a minha fala terminando com a fala do diretor Argolo, que é: a quem interessa acabar com a carreira pública de peritos médicos previdenciários? Interessa aos peritos? Creio que não. Interessa aos segurados? Nunca vi nenhuma fala nesse sentido. Interessa às entidades patronais? Interessa aos sindicatos? Interessa ao governo? Interessa ao INSS? Todas as falas aqui são no sentido de valorizar a perícia. Então, o que a gente está diagnosticando aqui é que talvez haja um confundimento do que é o papel do perito médico, né? Tivemos, ano passado, o MP 664, que previa a terceirização da atividade médica pericial até para convênio com empresa, Sistema S e médicos ligados a sindicatos. A quem que interessa isso? O trabalhador ser periciado pelo médico do patrão ou pelo médico do sindicato? Onde fica a isenção dessa perícia? O trabalhador poderia ficar constrangido de procurar o médico conveniado da empresa para dizer que está com alguma doença e com medo dele ser demitido ou disso se espalhar na empresa? Precisamos, antes de entrar na discussão do novo modelo de perícia ou de propostas para perícia, entender o que é a perícia médica. A perícia médica é um serviço essencial para o governo. A população, quando vai no hospital e não tem o médico cirurgião, e é uma cirurgia grave, ele morre. O cidadão, quando vai no INSS pedindo benefício, ele pode ter acesso ao benefício, mas o governo impõe a realização de uma perícia. Por quê? Porque ele duvida da boa-fé do cidadão? Não. Porque ele acha que o médico que do atestado é um fraudador? Não. Isso se chama segurança do sistema. Então, nesses benefícios financeiros que o INSS concede a quem está afastado por doença, é necessário deixar bem claro que o direito se faz quando o cidadão acometido por doença se torna incapaz para o trabalho. E quem que diagnostica a incapacidade para o trabalho? É o cardiologista? Não. É o médico do SUS? Não. É o perito médico. Então, seja para o paciente que está com bicho do pé, ao paciente que está com dor fantasma do membro amputado, quem vai definir se aquela doença ou incapacita para o trabalho que ele realiza é o perito médico. Esse é o nosso trabalho, doutora Darcy. Senhor Valeir, o perito médico não é polícia. Nós não estamos aqui para fazer trabalho de polícia. Nós não estamos aqui para verificar se o atestado é verdadeiro ou falso. Até é comum, infelizmente, que no nosso trabalho tenhamos acesso a milhares e milhares e milhares de atestados graciosos ou fraudulentos. Isso é comum. Mas isso é da ônus do nosso trabalho. Nós não estamos aqui para checar isso como função precípua. Quando isso ocorre, nós encaminhamos para as devidas esferas. Diga-se de passagem, raramente isso vai para a esfera judicial e o fraudador é condenado. Raramente. O perito médico, ele apenas constata se o requerente, naquele momento, está incapaz ao trabalho ou não. E a incapacidade para o auxílio-doença, para os benefícios do INSS, necessariamente tem que ser por doença, a não ser que se mude a lei. Eu vou esperar não atrapalhar o doutor Sérgio. Na verdade, é a mesma fala que eu fiz na primeira mesa. Quem está expondo, e qualquer fala no plenário, ele descontrai e acaba, não é descontrai, descentraliza o foco da exposição. Por isso eu peço o silêncio de todos. Tá, muito obrigado. Tem razão em ter pagado. Existem vários tipos de incapacidade. Você pode definir incapacidades de âmbito social, econômica, instrucional, psicológica, mas o perito médico está adstrito à lei. A gente só pode julgar a incapacidade por doença. Quando o cidadão entra na justiça, como o próprio
O senhor Valeir botou aqui que são milhares de ações da Justiça, e às vezes a Justiça concede em desfavor da decisão do perito, ele leva em consideração, e a gente lê várias sentenças nesse sentido, situações do âmbito social, do âmbito psicológico, do âmbito da instrução do cidadão, do estigma da doença, do viés econômico. O perito médico não pode afastar por isso. Se eu fizer um laudo dizendo que aquele cidadão, por doença, está apto, mas que por questão social e econômica ele está incapaz, eu tomo um PAD. A qualquer momento, da CGU, vou responder no TCU, essa não é minha função, mas o juiz pode. Porque o juiz pode tudo. Essa é a garantia que nós temos na democracia. É por isso que, às vezes, a perícia negada no INSS é concedida no judiciário. O perito médico não tem poder de juiz. Nós temos um poder que é diferente de outros servidores administrativos do âmbito federal. Nós temos uma função judicante no INSS. O que o perito fala, o INSS, o governo, não pode contrariar. Se eu falei que está incapaz, tem que declarar incapacidade. No direito, não. O perito ele pode chegar para o juiz e falar, está incapaz. O juiz pode, e às vezes o faz, desconsidera o laudo do perito, diz que não concorda. O INSS não pode fazer isso. E por que eu estou falando isso? Como que você vai entregar uma função judicante, reconhecedora de direito, para médicos terceirizados ou médicos que não são da carreira própria? Médicos que não estão sob a égide da corregedoria, da auditoria e da diretoria técnica do INSS. E outra coisa, o médico perito não diz que a pessoa está apta ao trabalho. Quem disse é o médico do trabalho. O perito apenas atesta se há incapacidade para o trabalho. E isso é uma coisa que eu venho batendo há anos com a diretoria de saúde do trabalhador. Capacidade não é o antônimo de incapacidade. Capacidade laborativa por doença ou incapacidade é diferente de aptidão ao trabalho. A capacidade, a pessoa não tem impedimento, no nosso caso médico, né, para o trabalho. A aptidão envolve um conjunto de características individuais que vão pelo aspecto emocional, educacional, instrucional, econômico e de saúde. Bom, então, nós não somos fiscais. Quando a perícia diz que tantos bilhões estão sendo gastos, não é que a gente está tirando dinheiro do trabalhador necessitado. A gente está evitando que a Previdência gaste com quem não tem direito. Essa é a diferença. A perícia médica não faz propaganda dizendo que está economizando dinheiro de trabalhador pobre, doente e incapaz. Nós estamos evitando que um trabalhador que não está pobre, nem incapaz, nem doente, fique ganhando benefício. Como, nesse momento, no INSS, milhares de gestantes que obtiveram na Justiça direito a auxílio-doença na época de sua gravidez, estão com esse benefício de manutenção há mais de um ano, e esse benefício não é cessado porque não há perito para fazer a revisão judicial. Em alguns casos, passam de 10 anos. O bebê já nasceu, já está andando, já está indo para a faculdade e a mãe ainda está ganhando benefício porque ela estava grávida. Mais de 10 mil casos que eu consegui levantar. Tá? Então, a perícia está aqui para isso. A perícia médica tem a obrigação de reconhecer adequadamente o direito do requerente à percepção de benefício por incapacidade e por doença. Então, vamos lá, bicho do pé. Se a pessoa é lavradora, com certeza, muito provavelmente, a incapacidade vai ser reconhecida. Se a pessoa é procuradora da República, não, vai trabalhar. Não é a doença o foco, é a doença com a sua profissiografia. E isso o médico assistente não tem condição de fazer. Não tem. Nós temos uma função judicante administrativa. O que o perito afirma, isso eu já falei. O INSS é obrigado a seguir. Por causa de vários problemas inerentes à estruturação e o modelo da perícia nos últimos anos, principalmente ao desmonte da carreira que vem sendo promovido desde 2009, e aí não vou levantar a culpa de A, B ou C, isso é um processo sistêmico, o INSS achou que, ao invés de reforçar a carreira para ter um corpo sólido, público, eficaz, quer afundar de vez a carreira e vem buscando novos modelos. Esses novos modelos alternativos à perícia médica habitual são baseados em alguns pilares. Crítica ao chamado modelo médico-cêntrico. Agora, como se criticar o modelo se esse modelo sofre com desinvestimento? Eu não invisto no modelo e digo que o problema é o médico. Enquanto se busca a perícia sem perito, a carreira ficou jogada às traças e o sistema não evolui. Vamos lá. Perícias simples de curta duração não precisam passar pelo perito. Alguém me define, por favor, o que é uma perícia simples?
Quando se sabe que a perícia será simples ou de curta duração? Nós só vamos saber disso após a perícia ser realizada. É a mesma história que estão tentando fazer na obstetrícia, que parto simples não precisa de médico nem de cesariana, que tem que ser feito no hospital, em casa, com doula e com enfermeira. Você só vai saber se o parto é simples 48 horas depois que o bebê nasceu. Porque mesmo depois que o bebê nasceu de parto normal, ela pode ter complicação. Então é um absurdo querer desconstruir ou tirar pedaços da medicina porque falta médico, e ao invés de você investir no médico, no quadro, você tenta tirar pedaços. Não, isso aqui é simples, isso aqui não sei o quê. Mas quem é que tem o poder de definir o que é simples? Quando que eu vou definir? Quantas vezes chegou um cidadão na minha sala de perícia achando que era um negócio simples e saiu de lá aposentado por invalidez? E para falar para o cidadão que achava que a leucemia terminal dele era lambuja, que ele ia ser aposentado, o cidadão sai chorando na sala, dizendo que eu condenei ele à morte. A ponto de a gente fazer todo um esquema quando ocorrer esse tipo de caso. Então não é nada simples. Medicina não é simples. Vamos lá, outra coisa que tem que ser falado. O hospitalizado não precisa de visita do perito. O ministro Gabas andou falando isso. Nunca precisou, ministro Gabas. É que o sistema não conhece a própria lei. Artigo 76 do Decreto 3.048. A Previdência Social deve processar de ofício o benefício quando tiver ciência da incapacidade do segurado ou sem que este tenha requerido auxílio-doença. Quantas ações o Ministério Público Federal moveu em desfavor do SUS e do INSS por não ter cumprido esse artigo do Decreto de 99 até hoje? 0. Por que estamos em crise? Esse é um mero gráfico, onde lá para idos de 2006 e 2007, quando a carreira se solidificou, a gente teve uma aproximação com carreiras afins. Procurador do INSS, auditor fiscal da Polícia do Trabalho, analista da Receita Federal. De 2007 para cá, olha o descolamento. A curva da perícia ficou lá embaixo e as outras carreiras subiram. Estudo de evolução do poder de compra do perito médico previdenciário, século XXI. Em cima é pelo número de cestas básicas de EESE e embaixo pelo número de salário mínimo. A depreciação da valorização da remuneração do perito. A gente fez uma tabela também, rapidamente falando, a análise das carreiras dos últimos 10 anos. As carreiras afins tiveram um aumento acumulado de quase 100%, perito médico 50%. Próprio estudo do INSS 2014 para médicos com jornada de 40 horas, em várias situações, desculpa a qualidade do gráfico, lá na outra ponta é médico do IPEA e médico de Brasília, e aquele amarelo ali, pequenininho, lá no final, é o perito médico. Nós somos o pior salário atualmente para uma jornada de carreira de 40 horas. Será que é por isso que está exonerando tanto perito? Vamos lá. Fazer um pupurri aqui das tentativas do INSS em substituir médico. Foi o famoso tabelão, em 2010, onde o INSS propunha datas de afastamento sugeridas por tabelas. Eles sugeriam 3 dias para cervicalgia, tá? E 90 dias para câncer de cérebro, né? Porque depois, óbvio, né? Acabou, não precisa mais. Morreu, né? Então, a própria CUT, na época, foi contra isso e nos apoiou, né? Nos apoiou defendendo a valorização da carreira do perito. E de lá para cá, diversos modelos travestidos de novo modelo, alguns fazendo a entrada automática do beneficiário no sistema, com o perito tendo que cuidar depois, e outros aonde coloca o perito para fazer a entrada do sistema e depois teriam prorrogações automáticas, que eu não sei qual é a vantagem disso, porque no fim vai ter que ser o perito que vai ter que encerrar o caso. E uma coisa interessante desses modelos, que todos eles falam de novo modelo e modelo multiprofissional. Modelo multiprofissional, onde o médico é o único profissional, porque você vai precisar de médico para entrada, médico para manter e médico para tirar. A única diferença aqui é que a gente está tirando a atribuição do médico, do perito, e entregando para médicos terceirizados ou médicos que não são peritos. O fato é que nós estamos há 5 anos com novos modelos que não saem do papel, e aí vai uma crítica também ao Conselho Nacional. O colega falou que ficou 4, 5 anos no Conselho Nacional da Previdência Social, o principal tema era a perícia médica, nunca conseguiu resolver nada, saiu de lá frustrado. Por que a ANMP não é partícipe ou não é chamada para discussões do Conselho Nacional? A única vez que eu me lembro que a gente participou foi em 2011 com Argolo, em uma reunião sobre o primeiro novo modelo, né?
Então, assim, o prédio está caindo. Vamos chamar o arquiteto, o biólogo, o turismólogo, o oceanógrafo, o advogado, o procurador da República. Vamos discutir. Cadê o engenheiro? Então, não é assim. Querem discutir perícia médica sem o médico. Ah, mas o INSS tem lá o representante que é perito médico. Tem. Eventualmente. A lei diz, inclusive, que ele pode ser um não médico, dependendo da escolha da presidência. E ele está lá como INSS, ele não está lá como categoria. Então, combinam seus pacotes e esquecem de combinar com os russos. Aí chega para a gente, ó, a partir de amanhã é assim. Não. Como assim? Aí fala que a ANMP que é intransigente e que acha que não precisa de novo modelo? Complicado. Vamos lá. Deixa eu pular isso aqui que já foi dito, né? Eu queria deixar aqui que a ANMP acha que as filas de perícia são duplamente iníquas. Elas geram pagamentos graciosos para segurados que já recuperaram a capacidade laboral e deixam o segurado doente sem fontes de renda. No momento de crise orçamentária, então, não é aceitável nenhuma das duas situações. Para cada R$4 que o Tesouro Nacional gasta, 2 vão para juros da dívida e 1 para o regime geral. E 1/4 desse regime geral já é benefício por incapacidade. E a política de esvaziamento e de valorização do perito penaliza os segurados que aguardam perícia e premia os que já recuperaram a capacidade e deveriam receber alta, que é um termo leigo, na verdade a gente não dá alta. A perícia do INSS tem função judicante e reconhecedora de direito. Não somos policiais. Mas a nossa função, que não pode ser dada a nenhum outro médico, porque aí entra no Código de Ética Médica, o médico não pode ser perito do seu próprio paciente, é que além de reconhecer a doença, você tem que definir se há incapacidade ou não e qual é o tempo da incapacidade de acordo com a profissão de cada um. E isso é preocupante quando a gente vê que o INSS é o maior litigante da justiça brasileira. Com certeza, a maior parte desses processos são de auxílio-doença. 1 minuto. Tá. Em 10 anos de atuação, pedi só mais 5, se puder. Em 10 anos de atuação... Já te dei 20, mas vou te dar mais 13, então. Tá, então tá. Em 10 anos de atuação, eu vou acelerar aqui. O Ministério Público interagiu com o INSS. O INSS fez em torno de mais de 50 promessas de ações sugeridas pelos procuradores da República. Apenas uma promessa foi cumprida nesses 10 anos, o ponto eletrônico. Quantidade de ações movidas pelo Ministério Público contra os gestores? Nenhuma. Quantidade de ações movidas pelo Ministério Público contra os peritos, ou apenas contra o servidor visando privatizar a atividade médica? Em torno de 55, foi o que eu consegui contar. Médico perito não organiza agenda, não participa do planejamento, não ordena a construção de agência, não define concurso, não gere nada. Mas na visão dominante atual do Ministério Público, o médico perito é culpado por todos os problemas. Bom, a greve já foi falado, graças, inclusive, em parte, creio, a esta audiência, senador Paim. Nós retomamos as negociações em um clima amplamente favorável. Queria agradecer, inclusive, o secretário Borges, né, pelo tom de cordialidade da conversa ontem. E nós temos certeza, né, em agradecer também o senador Assir, né, que intermediou e mediou a conversa com o governo. E eu tenho plena certeza que, em poucos dias, a categoria está plenamente disposta a fechar um acordo que seja bom para todas as partes. Né? Mas só para lembrar que a culpa dessa greve está longa não foi nossa. Ó. Só para o Ministério da Previdência nós mandamos 28 ofícios pedindo reunião, o ministro Rosseto não nos respondeu nenhuma vez. Aí fica difícil. Mas vamos chegar lá. Bom, a perícia médica não é brincadeira, o que a gente trabalha aqui representa mais que toda a dotação do Ministério da Saúde e Educação juntos. Né? Enquanto se discute regra 85, 95, fator previdenciário e CPMF, o gasto com a previdência de benefício por incapacidade é extremamente maior, o gasto que não era para ser, não é gasto de economia. E para terminar, eu só queria falar uma coisa. O médico do SUS, ele não existe. O médico do SUS é um nome genérico que se dá a milhares de médicos com milhares de contratos de trabalho, com milhares de empregadores que prestam serviço para o SUS, que é o Sistema Público de Saúde, que atua como uma operadora. O SUS paga procedimento. A estrutura própria do SUS são 5 hospitais no Rio de Janeiro, 2 ou 3 em Brasília e uma coisa ou outra aqui e acolá. O resto, o SUS se utiliza da estrutura dos estados, dos municípios e, principalmente, dos hospitais privados filantrópicos, que respondem, em 2014, a 50% dos leitos de internação do SUS,
em 4 mil municípios, único e exclusivamente o hospital existente de referência para internação são hospitais filantrópicos, privados, e 70% dos médicos que atendem pelo SUS atendem nesses hospitais. Santas Casas, etc, etc. Ou seja, apenas 30% dos 120 mil médicos que prestam serviço para o SUS no Brasil são concursados públicos. Então, qualquer proposta que vise a permitir que o SUS, que já não consegue funcionar direito para quase nada, emita laudos de incapacidade para o INSS, nós vamos estar entregando isso na mão de agentes privados. Privados, não são públicos. Eu queria deixar isso bem claro, que quando fala médico do SUS, dá aquela segurança. Ah, mas são médicos públicos. Mentira, não são. A maior parte são médicos privados. Mesmo os públicos são contratados especificamente para uma função. Eu sou médico público em São Paulo. Eu sou infectologista. No Emílio Ribas, todo mundo sabe aqui. Eu sou infectologista. E vão me tirar para fazer perícia? Vão pegar meu laudo para usar em perícia? Eu vou ser perito do meu próprio paciente? Então está errado. Isso tem que acabar. E essa desconstrução do médico, que o médico valoriza seu médico dizendo que ele é tão importante que ele tem que ficar só para as funções mais nobres, enquanto as funções mais básicas podem ser feitas por outros, não. Isso é desvalorização do médico. Ninguém, sem ser o médico, ou no caso o perito, pode dizer o que é perícia simples ou perícia complicada. Eu agradeço. Não deu tempo de falar tudo que eu queria. Eu espero ter esclarecido alguns conceitos e esclarecer a postura da ANMP em relação a essas propostas que estão sendo feitas no âmbito governamental. E, se Deus quiser, nós vamos fechar esse acordo, acabar com a greve e repor o trabalho devido. Muito bem. Doutor Francisco Eduardo Cardoso Alves, diretor-presidente da Associação Nacional dos Médicos Peritos da Previdência Social, que faz uma série de considerações, mas, ao mesmo tempo, já cumprimentou aqui a reunião que houve ontem à noite, e, pela visão dele, a possibilidade do acordo é grande para que a greve, o estado de greve, não mais aconteça e que os peritos possam, com todo o seu potencial, atender a toda a população. Passamos a palavra agora ao Dr. Sérgio Antônio Martins Carneiro, diretor de Saúde do Trabalhador do Instituto Nacional do Seguro Social, INSS. Bom dia a todos e a todas. Eu queria cumprimentar o senador Paulo Paim, parabenizá-lo pela iniciativa, senador, porque esse é um assunto que tem angustiado a todos, né? A sociedade, ao governo, a categoria de perito, da qual eu sou membro, eu sou médico perito da Previdência e estou no cargo de diretor de saúde do trabalhador, e esse é um assunto que nos tem angustiado muito, porque é a tentativa de solucionar algo que perdura já há alguns meses, né? Então, iniciativas como essa, eu acho que favorece o debate. E, com relação à questão da pauta de reivindicação da categoria, eu quero dizer que nós estamos muito tranquilos, inclusive o próprio presidente da associação usou um quadro da qual nós fizemos um documento na Previdência Social e no INSS, encaminhamos em relação ao posicionamento do que a gente acha das 30 horas, do que a gente acha da remuneração, da solicitação de concurso público. Nós fizemos várias solicitações de concurso público, então fica bem claro que a posição aqui, pelo menos do INSS, da diretoria, isso foi publicamente encaminhado ao Ministério do Planejamento, que teve que avaliar com outras categorias, mas o posicionamento da Previdência foi muito claro em relação à questão da jornada, em relação à questão da remuneração, em relação ao concurso público. Mas eu queria começar aqui a minha fala usando uma expressão que a doutora Thais, aqui, representante da OAB, ela começou e depois ela perpassou na fala de todos. O João Paulo citou isso, né? Mas dizia assim, ela falou, esse é uma ponta do iceberg, né? Então, na verdade, quando nós estamos falando em perícia médica, nós estamos falando, é uma parte do processo de concessão do benefício por incapacidade, né? Ou seja, como que o Estado reconhece, né, a incapacidade, como é que o Estado avalia a capacidade laboral e como é que o Estado dá consequência a isso no pagamento de benefício ou no não pagamento do benefício. Então, é esse olhar que a gente precisa ter para dizer assim, como que o Estado tem que reconhecer o trabalhador que está
incapaz para o trabalho e que precisa, né, ter acesso a algum tipo de benefício, seja ele temporário, né, que nós estamos falando dos auxílios-doença, erroneamente chamado de auxílio-doença, porque, na verdade, não se trata de remuneração de alguém que tem uma doença, mas da consequência da doença, da incapacidade. Então, já começa errado o nome do benefício, né, que, no fundo, é um benefício por incapacidade, e seja os permanentes, como aposentadoria por invalidez, né, que, então, isso aí é uma função nossa de avaliar essa capacidade laboral. Então, quando nós pensamos esse processo, nós temos que pensar desde a hora em que o segurado se filia no regime de previdência social e que ele adoeceu, foi vítima de algum acidente, ou sofreu na empresa, não teve prevenção, não teve promoção e teve que se afastar por um determinado período. A avaliação, né, dessa capacidade até o pagamento no banco, a hora que ele recebe. Então, nós temos que ver que se trata de um processo inteiro, né, que vai desde o momento que ele se filia. A nossa legislação brasileira, e aí eu digo por que é um iceberg, a nossa legislação brasileira, nós estamos falando do sistema contributivo, né, do sistema contributivo, porque o sistema de seguridade social, e o senador tem colocado muito isso aí, no Brasil ele é misto, ele é contributivo e não contributivo. Né? E, aliás, esse é um modelo que o mundo tem adotado como mais importante, porque quando você opta só por um tipo de modelo, você acaba excluindo uma parte da sociedade. Né? Então, o modelo beverediano, aí, inglês e tal, que botava todo mundo no sistema social, quer dizer, as pessoas dizem assim, para que eu vou contribuir se eu tenho um benefício aí? Então, ele esvaziava a caba do seguro. Ou os modelos bismarckiano, aí, alemão, aí, que tinha direito quem era contribuinte, deixava excluir uma parte da sociedade. Só que, como é o nosso sistema hoje? O nosso sistema fala em seguridade social e ela exclui trabalho, educação desse sistema de proteção, porque ele diz que é previdência, saúde e assistência social. Para nós é muito importante entender que o trabalho é fundamental nesse sistema de proteção, porque seguridade é proteção. Então, tem que incluir a área do trabalho e tem que incluir a área da educação, porque nós estamos fazendo de formação, capacitação desse trabalhador, e é proteger também o trabalhador quando a gente fala em educação. Então, o nosso sistema, ele criou uma legislação. Por que eu estou falando isso? Porque ele criou uma legislação que diz que permite que o cidadão brasileiro, aos 70 anos, comece a contribuir para o sistema contributivo. E aí dá uma isenção de carência de 1 ano, e aos 71 anos ele vai na Previdência Social e diz assim, eu estou com uma artrose que não me permite. E aí o perito tem que fazer as marcações do data do início da doença, data do início da incapacidade, acaba dizendo que essa pessoa já tinha uma doença pré-existente, e ele vai na rua e diz assim, olha aí, ó, o perito me negou e está dizendo que aos 71 anos eu tenho que trabalhar. Então, como não há... Não, nesse momento não, querida. Nesse momento, depois eu abro, eu ouvi todo mundo... Faço um apelo mais uma vez à senhora. E eu só vou dar a palavra, além dos convidados, para 3 pessoas no plenário. E a senhora já usou a palavra por 2 vezes. Assim, o nosso sistema, o que ele faz? Como ele não cria uma regra, não tem um impedimento do ponto de vista legal, que isso tem em vários sistemas do mundo, essa atribuição fica para o médico perito que, na ponta, tem que, porque a atividade de perícia é uma atividade que tem uma natureza conflituosa, uma essência conflituosa, porque há uma expectativa de direito do segurado quando procura a previdência de que ele vai ser atendido. Só que ele não quer saber, alguém diz para ele assim, comece a contribuir. Eu penso que alguém aos 70 anos já deveria estar recebendo um benefício social. Ele não tem que começar a entrar num sistema contributivo que, no mínimo, ele teria que ficar aí 15 anos, se somar todas as condições para ele poder sair. E não é razoável que alguém aos 70 anos comece a entrar num sistema contributivo. Mas, como não tem um limite legal, esse limite tem que ser dado pelo interditor lá na ponta, que é o perito.
Os benefícios temporários e o maior problema hoje do sistema de seguridade no mundo são fundamentalmente os benefícios por incapacidade, que é aquilo que não é previsível, porque a aposentadoria é previsível. Eu pago aí por 20, por 30, por 35 anos, dependendo se é aposentadoria especial, se é aposentadoria da pessoa com deficiência, mas tem uma previsibilidade, eu posso prever aquilo que vai entrar e aquilo que vai sair. Os benefícios temporários no Brasil não têm prazo, e nós temos pessoas há 20, 30 anos em benefício temporário, em situações que já não são mais da questão de saúde, mas são de questões envolvidas nesse contexto mais de social, de pessoas que estão idosas, de pessoas que estão com doenças e que o sistema vai gerando e vai inchando sem ter uma saída. Então, eu vou apresentar aqui alguns slides para dizer por que isso, nós estamos falando de um ponta de um iceberg, porque um sistema também, e aí cabe uma rediscussão, talvez, aqui no Parlamento. Ano passado foi encaminhado pelo governo uma proposta de alteração em que aumentava o prazo que os trabalhadores ficavam a cargo da empresa. Que qualquer lugar do mundo não é 15 dias, porque 15 dias é na época das doenças agudas, e hoje já não se trata mais, o perfil epidemiológico da população e de adoecimento, mas não são mais principalmente das doenças agudas. Então, por que a empresa só fica 15 dias com o trabalhador? Aí essa cultura diz assim, ficou, manda para o Estado, e manda lá para o Estado, manda para a Previdência. E como a nossa Previdência não tem um sistema de arrecadação diferenciado entre o que é gerado pelo trabalho e o que não é gerado pelo trabalho, e tudo cai no mesmo bolo, então isso aí vai se tornando uma situação quase insolúvel. Então, eu acho que é fundamental rediscutir esses prazos, inclusive, que o trabalhador fica afastado por conta da empresa, porque a partir do 16º dia, não interessa se é 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias que ele precisar, ele entra na Previdência e precisa passar em perícia médica. Eu só vou levantar alguns dados aqui para a gente ver o que está acontecendo na Previdência, porque eu acho que é esse o debate que a gente tem que fazer. Eu acho que é fundamental, né, nós, quando estamos falando de perícia médica, porque essa é uma atividade muito específica, é uma atividade que exige formação de clínica, exige formações de especialidades, pelo menos daquelas mais comuns, cardio, oftalmo, psiquiatria, ortopedia, requer conhecimento nessa área, requer conhecimento de epidemiologia, requer conhecimento de medicina do trabalho, requer conhecimento de legislação. Então, a formação de um médico perito é uma formação custosa que requer para ele um olhar mais amplo para além daquela sua especialidade, para aquilo que ele se formou, né? Então, é uma mão de obra fundamental, especializada que nós temos e que ela está sendo, no nosso entender, mal usada e que ela precisa ser bem usada, e essa é a discussão que a gente está fazendo. Olha aí, isso aí de 2007 para 2013, nós estamos falando aí de 6 anos, olha o movimento que aconteceu na Previdência Social. Nós saímos de 49 milhões, e terminamos 2013, estão fechando agora os dados de 2015, nós saímos para 69 milhões de segurados, ou seja, a Previdência Social está num movimento enorme de inclusão. Nenhum sistema do que a gente levantou no mundo incluiu 20 milhões de pessoas em 6 anos, como foi a Previdência Social. Aqui passou na casa vários projetos deles, inclusive do PEX, que é as agências da Previdência Social, porque não é só um movimento de aumento do número de segurado, mas é também um movimento de interiorização que está tendo o INSS, de aumento do número de agências. A gente aumenta várias agências por ano, né? Nós saímos de 1.300 nessa época, hoje são mais de 1.600 agências, ou seja, o INSS chegando cada vez mais da população para garantir direitos na população. Esse é o movimento que a gente está vendo em relação ao número de segurados, em relação ao número de benefícios requeridos e em relação ao número de benefícios concedidos. Nós hoje temos quase 500 mil de pessoas em benefícios de longa duração. O que são benefícios de longa duração? São aqueles benefícios com 3 anos ou mais de benefícios, são dados que a gente tirou do ano passado, né, mas não mudou muito em relação a isso. Uma boa parte delas judiciais e outra parte delas não judiciais. Então, assim, há um processo de judicialização enorme desse processo de concessão dos benefícios por incapacidade. Ou seja, nós temos 500 mil de pessoas. Então, o problema não é só botar para dentro. É o problema daquilo que a gente bota para dentro e que a gente não consegue sair com essas pessoas do outro lado. Então, nós temos que pensar isso como um processo como um todo.
Isso aí é só a distribuição, como é que ela está. E, além disso, as ações civis públicas. Quer dizer assim, nós estamos com 500 mil e nós temos ação civil pública no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Londrina, Paraná, Porto Velho, cada uma delas Imperatriz, Maranhão, Fortaleza, Aracaju, agora Mato Grosso, e estamos com várias outras aí já entrando. Por quê? Porque não conseguimos responder a expectativa do segurado do ponto de vista da sua avaliação e do ponto de vista da concessão do benefício. E o modelo que a gente tem esse aí, quer dizer que todo e qualquer segurado que entra na Previdência Social para a concessão dos benefícios previdenciários, de qualquer natureza, de qualquer espécie, ele passa pela avaliação do perito. No modelo que nós estamos vivendo assim, saímos de 49 milhões para 69 milhões, de 1.300 agências para 1.600. Saímos de um processo basicamente centralizado nas capitais para um processo de interiorização. E tudo passa, seja por um benefício qualquer natureza, pedido de prorrogação, reabilitação profissional, aposentadoria por invalidez, negação, e volta num sistema cada vez mais. Nesse modelo aí, só tem uma saída. E aí é verdade o que a associação coloca. Só tem uma saída: contrata médico, contrata médico, e contrata médico, e contrata médico, e contrata médico, e contrata médico. Porque é um modelo da qual todo e qualquer, e a gente trata de forma diferente, todo e qualquer benefício por incapacidade. Uma coisa é uma avaliação de uma aposentadoria por invalidez, uma coisa é uma avaliação de uma pessoa com deficiência, uma coisa é uma avaliação de uma aposentadoria especial, e outra coisa é o reconhecimento do benefício por 20, 30 dias, mas não interessa para nós. Para nós, se trata de forma igual, os diferentes, e a gente tem uma fila da qual vai chamando cada um nesse processo. Ano passado, a Casa, já levantando essa questão aqui, o Parlamento já aprovou a Lei 13135, que possibilita convênios, exatamente por considerar que o sistema não está dando conta da forma como a população espera. Bom, o que nós estamos falando, e aí eu acho que talvez seja o momento mais importante que a gente tem aqui, é de pensar assim, quais são as alternativas que nós vamos ter, que no nosso entendimento não é possível. Esse modelo, o Valery citou isso aí, mas é o seguinte: nós fizemos um benchmark, a gente tem feito hoje acordos de cooperação, estamos nos diálogos setoriais aí com a comunidade europeia, até para conhecer como é que é o sistema de vários países do mundo, para entender como é que os países fazem em relação a isso. Nenhum país trata da forma como a gente faz. E um país onde a gente tem dificuldades do ponto de vista do provimento de médicos nas cidades e principalmente no interior do país. Então, não tem sentido, e aí não é só a questão de fazer de ofício, por que a gente vai ter que fazer de ofício cada um que a gente está comunicado? Não é só de fazer de ofício, é criar um fluxo de forma que a gente possa fazer um reconhecimento de parte dos benefícios, e parte dos benefícios a gente necessita necessariamente de uma perícia. O que a gente está pensando? E aí é um debate que precisa, e eu acho que o Parlamento precisa se apropriar disso, a sociedade, isso aí, o Valery já viu isso no Conselho Nacional de Previdência Social, então é um processo que vem amadurecendo, porque, no fundo, quem tem que definir as regras para a concessão do benefício é o Conselho Nacional de Previdência Social. Então, o que está se pensando fundamentalmente aí? Que essa entrada na Previdência Social, ela se dá por uma avaliação pericial. Então, ele está entrando no seguro, ele está solicitando um benefício para o seguro. Então, ele está solicitando o benefício, ele vai ser avaliado. Vão marcar o período de carência dele, a data do início da incapacidade, a data do início da doença, se ele tem direito, quanto que ele tem direito e tal. Então, esse tempo aí, um tempo razoável que ele possa ficar afastado, porque o objetivo do benefício temporário não é aposentadoria. O objetivo é que ele possa se recuperar a capacidade e possa ser reinserido no mercado de trabalho. Então, fundamentalmente, e aí eu já tenho divergências em relação a isso, do que seja esse perito médico
no nosso entendimento, aí, Francisco, designado pelo SUS, ele não é o médico assistente, ele só vai ser o caso em que ele for designado enquanto perícia. A lei fala perito médico, mas essa separação precisa ser feita, porque, é verdade, uma coisa é a assistência tem vínculo entre quem está sendo atendido e quem não tem vínculo. É diferente nós tratarmos, né, o médico assistente do médico perito, e essa isenção precisa, e perícia médica tem que ser feita com perito médico, isso aí é fato, né, já claro, tivemos inclusive com o Dr. Carlos Vital semana passada, mas inclusive com ele para dizer o seguinte: quais são os casos em que, a partir de um determinado período, em que eu entendi, que eu posso aceitar esse atestado do médico assistente, e aí não é perícia. Aí é um reconhecimento simplificado a partir do relatório, do dado, do atestado do médico assistente, e é isso que nós estamos discutindo, inclusive, no Conselho, e estamos discutindo lá agora no Conselho Regional de Medicina, quais são os dados fundamentais que precisam para que a gente possa fazer o que nós estamos falando de gestão do afastamento. E essa gestão do afastamento é exatamente qual é o período que a gente pode aceitar. Então, faz perícia, se precisou mais, ele administra com seu médico assistente um período para que ele possa sair da Previdência Social, né? Mas tem 30% que acaba permanecendo aí nesse sistema e que vai lotando. E aí qual é a questão da saída? E aí é uma divergência realmente conceitual, né? Conceitual e talvez até jurídica, porque eu queria só relatar aqui que a função da carreira do médico perito está previsto na Lei 11.907, ela fala lá que a primeira, tem um parágrafo 3º, artigo 30, a primeira coisa bota lá: emissão de parecer conclusivo quanto à capacidade laboral para fins previdenciários, né? Então, quando nós estamos falando de capacidade, nós estamos falando de um fenômeno, não é a doença em si. Nós estamos falando de um fenômeno, porque a mesma doença se manifesta de forma diferente nas diferentes pessoas. E as pessoas têm funções trabalhistas diferentes. Então, o processo, por isso que precisa ser pensado, e o mundo já está falando em classificação internacional de funcionalidade. Por que o mundo está falando de classificação internacional de funcionalidade? E funcionalidade tem tudo a ver com capacidade para o trabalho. Tem tudo a ver com capacidade para o trabalho. Então, não é um fenômeno. Quando alguém passa na perícia e ele vai ficando afastado, e ele começa a afastar por mais de 6 meses, pode ter certeza que outros fenômenos estão agregados ao problema da doença, que são fenômenos sociais, que estão agregados na questão da doença. Então, nós estamos trabalhando nessa ideia, e essa é uma discussão que está sendo feita, inclusive, no Conselho Nacional de Previdência, que é a entrada a ser pelo perito, o meio, por determinados critérios, com número de dias, tipo de patologia, informação, você avalia aquela pessoa, e aí nós vamos trabalhar a saída. Como é que nós vamos pensar em política de reinserir essas pessoas no mercado de trabalho? Porque, senador, o senhor levantou uma coisa aqui que, no senso comum, o senhor falou: o que eu faço com o meu funcionário? No senso comum, é dizer assim: aposenta. Não, eu estou falando no senso comum. No senso comum, é dizer assim: não, essa pessoa não tem capacidade, então ela aposenta. Nós temos que pensar que todo ser humano tem alguma capacidade. E essa capacidade, ela precisa ser potencializada, e não é só do ponto de vista físico, mas é fundamentalmente do ponto de vista físico, social, do ponto de vista da inserção. O que é que essa pessoa pode... Porque toda vez que nós reabilitamos, e aí o grande desafio nosso é reabilitar pessoas, nós deixamos de pagar para o contribuinte e nós ganhamos um contribuinte. É dupla vez. Então, o investimento que nós temos... Eu sei. Que eu gostaria só que encaminhasse para a reabilitação. Exatamente. Mas nós sabemos por quê? Porque a nossa força de trabalho hoje, ela está centrada na entrada. Para saber quem entra, quem não entra, quem não pode... Porque nós estamos avaliando 5 dias, 6 dias, 10 dias a aposentadoria, e não vai dar conta. No país e na dimensão que nós temos de botar médico perito em todos os lugares do país. Nós temos que fazer gestão do afastamento. O que é que aquilo que precisa ser avaliado e aquilo que nós podemos recepcionar sem perícia. E aí não é perícia.
Aí é uma discricionariedade da Previdência Social dizer, nesses casos eu vou reconhecer o atestado do médico lá de fora. Não é todo e qualquer caso, mas é definir essas regras para investir exatamente na saída. E esse investimento da saída, só para completar aí, esse aí é o reconhecimento simplificado, mas tem a ver exatamente com isso que nós estamos fazendo aí. Não adianta mais eu ficar chamando esse segurado e ficar passando pelo perito, passando pelo perito, passando pelo perito. Nós temos que discutir com esse segurado quais são as alternativas que ele pode ter. O que o senhor pode fazer? O seu caso é de formação e capacitação para eu lhe encaminhar para o Pronatec? O seu caso é de colocar nas cotas, que está lá garantida em lei para a questão das cotas? O seu caso é de retorno imediato ou o seu caso é por aposentadoria por invalidez? E isso é trabalhar. Não é perícia multiprofissional, porque nós não temos dados termos, nós estamos falando de equipe multiprofissional, que é o que nós já usamos hoje, senador, para avaliar as pessoas com deficiência. Nós usamos hoje para avaliar o BPC. O BPC hoje já é avaliado pelo médico e pelo assistente social. Então, não é um fenômeno único que nós estamos criando. Agora, para concluir, eu só queria dizer o seguinte: o INSS não resolve esse problema sozinho, porque esse é um problema da proteção, é um problema da Seguridade Social. E a grande dificuldade que nós temos hoje no governo federal, eu acho, é a articulação de políticas entre as diversas áreas sociais. Nós não conseguimos fazer intersetorialidade realmente, porque essa ação da Seguridade exige ação nesse conceito de Seguridade Social ampliada, que inclui educação, que inclui trabalho. Porque esse cidadão brasileiro, quando ele vai para a gente chama ele de segurado. Quando ele vai no SUS, ele vira usuário. Quando ele vai na assistência social, ele vira beneficiário. Quando ele vai no Ministério do Trabalho, ele vira desempregado. E quando ele vai no MEC para pedir lá um curso, ele vira aluno do Pronatec. Então, esse aluno do Pronatec, desempregado, segurado, beneficiário ou usuário, é um cidadão que ele é visto a partir da ótica do órgão e não a partir dele e das necessidades que ele precisa e o que os órgãos federais possam fazer para, no sentido, resolver esse problema. Então, eu só queria concluir dizendo o seguinte, que a perícia médica ela é fundamental para os processos que a gente tem hoje, tanto na entrada quanto no meio e na saída, e é verdade, e precisa, e nós não vamos prescindir. Não tem nenhuma proposta para acabar com a carreira, porque não tem sentido dizer que nós estamos propondo com a carreira, pedindo concurso, pedindo reivindicação em relação à questão das horas da carreira. Então, não tem esse movimento de acabar com a carreira, então pode ficar tranquilo que o objetivo não é esse, é que nós precisamos racionalizar melhor esse serviço, nós precisamos melhor atender para poder chegar à população e criar um critério de que a gente pode chamar de gestão do afastamento. Porque o que diferencia uma boa perícia de uma má perícia, né? Nós podemos dizer que a habilidade do perito, a capacidade que ele tenha e tal, isso também é importante. Agora, é o conjunto de informações que a gente tem. Quanto mais informações a gente tiver desse segurado, melhor a gente vai poder fazer a avaliação da sua capacidade laboral e encontrar junto com ele uma saída para o segurado, porque não é a gente que decide, é uma saída que tem que ser feita junto com o segurado que está aí batendo as nossas portas ou que está dentro da Previdência aí anos e anos sem conseguir sair da Previdência Social. Então é isso, e estamos abertos ao debate a esse modelo de gestão.